Bom, vamos começar a mostrar como é que faz a geração em lote. Lembrando sempre que se você tiver alguma dúvida, mete a caneta, vai lá, ó, caneta, manda para nós da maneira que você achar melhor. Manda para nós vamos tentar tirar sua dúvida. E, claro, se tiver alguma melhoria para fazer, isso é muito importante. Não, por que que não pode ser assim? É possível fazer assim? Dá para fazer assim? Se for interessante, se ajudar o processo, se acelerar o processo, se trouxer qualquer tipo de ganho, a gente vai estudar como é que faz. Se é um sistema que está com um monte de linhas já, não tem problema não. A gente vai continuar desenvolvendo ele e melhorando cada vez mais. Tá? Então agora nós vamos ver como é que faz a geração de recomendações. Você clica aqui e ele abre essa janela. Muito bem. Remessa. Remessa é o seguinte, tu vai ficar, não, eu vou fazer uma geração para 70% de saturação e vou fazer uma geração para 80, uma geração para 90. E vou fazer de soja. Soja do Rio Grande do Sul. Aqui no caso, eu vou fazer com soja do Mato Grosso, porque lá no planejamento, não podemos esquecer, está soja do Mato Grosso. Então eu escrevo aqui nisso aqui, eu escrevo soja 70, ok? Muito bem. Aqui eu vou escolher a cultura. Ah, vou botar mais um negocinho lá. Soja 70, 24, 25. Safra 24, 25. Pode ser assim, pode ser outro formato, outra ordem da formação. Não precisa ter a barrinha. Você escolhe o que você quer. Né? Você pode botar José 70, 25, por exemplo. É o do José da Silva, 70% de saturação, safra 25. Vamos botar um S aqui para ajudar. Safra 25. Pronto. É lá o cara lá do Mato Grosso, eu venho aqui, é o 45 que está lá, a porta normal, centro-oeste, tá? O 4 que nós vimos lá é milho, porta normal. Milho não tem diferença entre o do Cerrado e o do qualquer lugar do Brasil é a mesma recomendação, tá? Então eu escolho soja. Qual é a safra? Lembra? Eu botei no planejamento lá 24, 25? Tá? Eu vou trabalhar com 24, 25. Saturação. Saturação, nós temos alguns detalhes para dizer para vocês. O que eu tenho saturação aqui, né? Nesse caso, eu vou usar 70. Mas veja bem, se você tiver dados de calcário, ele vai ignorar isso aqui, tá? Ele ignora. Se eu deixar zero, ele não calcula a calagem. Ele não mexe no calcário. Se eu colocar 70, ele vai calcular com saturação 70. Para subir a saturação, ele vai usar esse calcário que nós vamos por aqui. Ok? Repetindo, se colocar zero, deixar zero, ele não calcula calagem. Ele vai calcular produtividade, colocando a adubação para atingir a produtividade desejada sem mexer na saturação do solo. Tá? Se algum lote tiver o calcário lá na hora que nós carregamos, lembra que tinha uma coluna calcário? Se eu coloquei a dose de calcário naquele lote ou na região daquela recomendação, daquela análise de solo, melhor dizendo, se eu coloquei calcário naquele lugar lá e eu incluir essa informação na análise de solo, lá na planilha de análise de solo, não adianta você pôr aqui, ele vai calcular aquilo lá, tá? Vai calcular aquele calcário, porque não tem razão de calcular a saturação, porque tu não vai botar calcário. Tu já botou o calcário. Então não tem por que calcular a saturação. Você vai usar aquele calcário para ver que saturação ele vai levar com aquela dose, tá? Calcário a gente põe dolomítico classe C por padrão. Se você tiver um calcário diferente, com índices diferentes, você vai usar
você vai usar o sistema que você já conhece, vai incluir um calcário lá e vai usar ele aqui, ok? Base N, base P e base K. O que acontece? Ele vai usar o elemento do fertilizante. O que nós optamos ultimamente? Ultimamente nós estamos optando por colocar um adubo N sem traço zero, ou seja, vamos calcular em elemento N, tá? Fósforo, nós vamos colocar zero sem zero, vai ser P2A5, vai ser calculado em 100% de P2A5, e o potássio em 100% de K2O. Por quê? Porque depois eu vou fazer um ajuste fora daqui com a fórmula que eu usar. Se eu for usar fertilizante por fertilizante, para fazer algum ajuste diferente, eu posso usar um formulado lá no 1 a 1, tá? Ir lá naquela janela de recomendação, ir lá e fazer os ajustes. Que ele vai considerar a quantidade de cada fertilizante, tá? Lá ele considera. Aqui ele considera só o produto principal, que no caso da base N é o nitrogênio, no base P ele vai considerar o fósforo e no base K vai considerar o potássio. Por que é assim? Quando você vai trabalhar com agricultura de precisão, você vai trabalhar com os elementos separados. Você não vai jogar um adubo formulado em agricultura de precisão. A agricultura de precisão você vai fazer lançamento separado do fósforo e do potássio, e normalmente em cobertura. E o N, no caso das culturas que usam nitrogênio, tu vai fazer cobertura também, milho, arroz, tu vai fazer as doses particionadas, no caso do arroz, mas tu vai aplicar uma ureia, no máximo uma ureia cloretada, mas aí se tu vai usar uma ureia cloretada, tu já faz a conta e desconta no teu cálculo de potássio, para evitar de fazer adubar mais do que o necessário, e você não consegue extrapolar o potencial da cultura pela adubação, porque se você colocar mais potássio, você teria que ter em equilíbrio um pouco mais de fósforo e um pouco mais de N. Mesma coisa, se você usar mais fósforo, você teria que ter um pouco mais de potássio, um pouco mais de N para fazer o equilíbrio. Então não adianta eu colocar um formulado que não vai resolver. Então eu uso puro e calculo ele puro. Depois eu faço a minha adequação lá, se por acaso vai ser na linha ou se vai ser a lança. Esse é um objetivo maior, é fazer um processamento para aplicar a lança, produto puro. Além do que, vamos pensar aqui em economia na agricultura. Se eu comprar ureia ou sulfato, no caso do N, ele é mais comum você comprar ureia ou sulfato de amônio, dependendo da tua aplicação. Se eu optar por ureia, eu estou comprando uma ureia de 45 ou mais por cento, e tem 55% que não é ureia, mas não tem jeito de eu separar. Se eu usar qualquer outro adubo, qualquer outra formulação de ureia, tudo que não for ureia é enchimento e é custa frete. A mesma coisa fósforo. Se eu usar super simples, eu vou estar trazendo mais granitina, areia, pedrisco, para completar o percentual lá. Não tem como. Se você. Tu vai trazendo frete coisa que é enchimento. Isso é mais acentuado ainda no caso de formulado. Tu junta um adubo 0, 20, 20. Tem 20 de fósforo, 20 de potássio e 0 de N. Se você pegar 20 de fósforo e usar vamos dizer aqui, um super triplo, 40, vamos botar 43. 20, eu vou ter pouco menos de 50 quilos. Cloreto é 20, cloreto é 60, vai dar 30, 80 quilos. Eu não vou ter mais. Os outros 20, o que eles vão fazer para dar os 100 quilos? Eles vão botar um enchimento, uma
algum mineral de enchimento que é inerte, algum inerte, que tem um custo baixíssimo. Mas eles vão colocar para completar a dose que você quer. Eles não vão te entregar X ponto de fósforo e X ponto de potássio. Eles vão te colocar 0,20 na bolsa. Pronto. Então, tu vai estar carregando aí pelo menos uns 15, 18, 20% de enchimento. Agora, tu faz a conta quanto que isso dá de frete no final. Por isso que, quando você trabalha com agricultura de precisão, você vê o que tu precisa de N, define o tipo de N que tu vai usar e compra só aquele tipo de N. Fósforo e potássio é a mesma coisa. Tu não te preocupa se esse adubo é para soja, se esse adubo é para milho, não tem isso. Você vai usar fósforo e potássio, você usa fósforo e potássio a lanço para cumprir a dose que tu precisa. É mais operação? É, só que tem um detalhe grande a ser avaliado, você fazer a lanço e fazer na linha. Na linha, você tem que meter na plantadeira, a plantadeira demora mais, você tem que carregar mais a plantadeira, tem desgaste, tá? É formulado, tu tá colocando produto inerte também, tá? Tudo isso onera e você vai ter que plantar mais devagar, não vai funcionar. Tu vai demorar mais para conseguir plantar. Se você faz a lanço, abriu o sol, põe a carretinha e joga o produto. Põe a dose variável, taxa variável, o que for, aplica o fósforo, tá? Aplica o potássio, não vai ter problema nenhum de você usar os dois, não tem reação, não vai ter reação. Se você usar calcário a lança, né, joga o calcário, espera dar uma, duas chuvas em cima, ideal uns 30 milímetros, para ele dar uma reagida e dar uma percolada, percolar um pouco, aprofundar no solo, porque ele vai aprofundar se o solo tiver algum tipo de, tiver relativamente estruturado e tiver aeração, ele vai descer pelos canalículos lá e vai descer no solo. A mesma coisa com o fósforo e com o potássio. Menos, mais absorção, carga, etc. e tal, mas vai também. Outra coisa, calcário, fósforo e potássio não sofrem ação de temperatura em termos de evaporar. Ele tem uma condição de sublimação muito alta. Então, esquece, não tem só. Se esse produto sublimar, nós já sublimamos também, né? Então, operacionalmente, você consegue trabalhar melhor jogando a lanço. Aí, o que você faz? Você pode pegar e fazer o melhor preparo de semente, usar toda a capacidade de carga da semeadeira com semente, você diminui a quantidade de abastecimento, você planta mais, você não esforça tanto a plantadeira, porque a semente vai ser mais leve do que o adubo. Com isso, você tem ganho de tempo, menor desgaste de máquina, etc, etc, etc. Principalmente porque a adubação você já fez e você vai conseguir colocar a semente tranquila no solo, sem correria que você tem que fazer no caso de usar adubo formulado. Isso é uma defesa para a questão de utilizar a agricultura de precisão. Mas vamos lá, depois dessa conversa toda, vamos lá. Então, o N a gente usa 100 pontos, fósforo a gente usa 100 pontos. Eu tenho todos os outros aqui porque na tabela eu uso também no outro. E potássio eu uso 100 pontos. Eu poderia usar uma outra formulação aqui para facilitar, colocar um 4500, um 0,45 ureia e um KCl 0060. Também poderia, sem problema nenhum. Também posso. Já quero ter em super triplo, em cloreto de potássio e em nitrogênio, também dá. Tá? Produtividade, nós vamos fazer soja era 4.800. Né? Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai pegar o valor que está 4.800 no planejamento e vai sobrepor aqui. Muito bem, eu fiz a minha escolha. Aqui a escolha está pronta. Eu quero fazer assim, só que eu tenho que escolher o José aqui. Se eu esquecer de escolher o José e mandar rodar,
ele vai correr lá, aqui só tem uma análise solo, ele vai olhar lá que planejamento que tem lá. Tem planejamento? Não. Se não tem planejamento, ele não vai. Se não for safra 24, 25, tiver planejamento e não tiver safra 25, 24, 25, ele não vai rodar. Se não for soja, ele não vai rodar. Tem que ser soja, 24, 25, está no planejamento. Essa análise com esse lote. Nesse caso aqui, ela não tem lote, porque é um padrão antigo e foi usado para incluir no outro sistema, não nesse de lote. Então, aqui eu vou fazer José da Silva, encontrei ele, achou a gleba e já mostrou todas as análises dele com lote, tudo bonitinho aqui, ok? Muito bem, o que eu quero fazer? Eu quero fazer todas elas. Eu venho aqui, marco a última, porque a primeira estava marcada. Como é que eu marco? Quando eu chego aqui, está assim. Então, está marcada a primeira. A última eu rodo esse negócio aqui. Aqui eu uso o mouse, a rodinha do mouse. Essa rodinha aqui, ó. A rodinha do mouse aqui, ó. Eu uso ela mexe lá. Né? Bom, então, a primeira está marcada, eu vou lá na última e clico no Shift e nela. Marcou todas. Ou seja, eu marquei todas as análises que eu quero fazer. Se eu quero fazer só uma, eu venho, marco só uma e mando rodar. Ela vai fazer isso aí. Ok? Como é que eu faço rodar? Eu clico aqui, nesse Gera Recomendações. Eu clico e ele roda. Rodou, está aí todas as amostras feitas.